Amor pra Recomeçar já chegou na Netflix. Fica aqui no vídeo que a gente vai comentar tudo sobre essa nova série. Se você ainda não assistiu ou não concluiu, fica tranquilo porque na primeira parte do vídeo não tem spoiler e eu aviso pra vocês quando eles forem começar. E na série a gente acompanha a Ola, ela que está passando por um momento um tanto quanto complicado. Ela dedicou boa parte da sua vida pro seu casamento e na criação dos seus filhos e é pega de surpresa quando seu marido pede o divórcio. Isso tudo é um choque muito grande para ela e ela começa a ter aquele mix de sentimentos. Por um lado, tem a revolta de ter dedicado tanto tempo à sua família, ter abdicado de suas vontades e de seus sonhos. Também tem toda aquela insegurança de como as coisas vão ser dali para frente. Afinal de contas, a situação financeira dependia do marido. Tem todo o drama ali para lidar com isso por ter perdido alguém que ficou com você por tanto tempo. Tem a questão dos seus filhos. Então tem toda essa insegurança, mas também ela reúne todas as suas forças para poder recomeçar e dar um up aí em sua vida. A série é egípcia, então a gente vê um pouco da cultura também ali intrínseca. Por exemplo, nessa questão do próprio divórcio, a gente vê a mãe dela sempre batendo na tecla disso ser uma vergonha, as cobranças sociais. Então tem essa questão cultural que também é um pouco debatida ali dentro da própria trama da história. A série tem toda uma carga dramática, mas não é focada só nisso, também tem uma comédia. Então a Ola, ela lida com tudo ali com um ar mais leve, tem um ar de comédia durante a série. Então, apesar de ser uma situação tanto quanto complicada, é tudo levado com bastante humor e com bastante leveza. Se você curte esse tipo de série, tá disponível lá na Netflix. Não esquece, é claro, de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada que sai por aqui. E a partir deste ponto, então, o vídeo vai ter spoiler, eu vou adentrar aí melhor em cada detalhe. Então, gente, vamos conversar aí sobre essa série. Como eu disse, tem algumas questões culturais, né? A Ola, ela sofre uma pressão muito grande para poder salvar esse casamento dela, né? A gente vê principalmente a mãe dela ali fazendo uma pressão muito grande, como ela vai contar isso pro irmão, para não sei quem, as pessoas da família, uma vergonha que a filha esteja divorciada. Ao mesmo tempo, a gente vê que já tem um ar mais moderno, né? Os próprios filhos, né? A filha dela fala que tem muitos casais divorciados na escola, mas na própria família dela ainda é um paradigma um pouco grande essa questão do divórcio. E eles colocam esse peso sobre ela. Você tem que conseguir reconquistar seu marido, você tem que dar um jeito. E tudo foi muito pesado para Ola, porque ela realmente não esperava isso, né? Que o Hisham pedisse ali o divórcio, a separação. Mais tarde ela percebe que realmente eles não eram felizes, nem ele, nem ela. Eles meio que se acostumaram juntos, foram levando a situação. Ele se cansou de tudo aquilo, só que ela não percebeu os sinais, não percebeu nada. Então para ela foi um grande choque ele decidir ir embora e deixá-la. E aí ela tem que recomeçar, e nós vamos descobrindo que ela abdicou de muita coisa pela família dela e por ele também. Ela abdicou do trabalho, ficou cuidando dos filhos, dos sonhos dela e até mesmo de amizades por conta dele. Então a gente vai vendo aí que o relacionamento não era o mais saudável que existe. E ela só depois que foi se separar e que ela conseguiu meio que levantar a cabeça que ela percebeu que não era feliz ali naquele relacionamento e que ela tinha perdido muito tempo da vida dela sem ir atrás dos seus objetivos, sem ir atrás dos seus sonhos. Tá chovendo aqui, gente, então se vocês ouvirem algum barulho aí, é da chuva. E eu confesso pra vocês que eu não curti muito o Hisham. É claro que ele também tem um lado ali, né? Tentava ser um bom pai e tudo mais, mas em diversos momentos também a gente vê um pouco do machismo, a gente vê como que tinha uma sobrecarga em relação a ela. Até mesmo naquele momento em que a Ola decide se divertir mais, em tentar conhecer algumas coisas. Ela conhece o Adam e começa a sair, se divertir, e aí o Hisham, ele fica super bravo com ela, ameaça tirar os filhos dela, e eles têm um diálogo muito bacana, onde a gente percebe claramente essa diferença. Ele queria se divertir, ficar livre e achava que tudo bem isso e sabia que ela queria se divertir, ficar um pouco livre, aproveitar o tempo perdido, mas não estava tudo bem ela fazer isso, porque afinal de contas ela tinha que ser a mãe perfeita, cuidar dos filhos e ele só podia se divertir porque ela fazia isso. Então fica esse peso sobre as costas dela. Também quando eles fazem ali meio que um acordo de como seriam as coisas, quando os filhos iriam para casa dele, ficar na casa dela, ele também tem algumas atitudes. Eles podem ficar na minha casa dia de semana, mas eu não vou ensinar para casa. Tem algumas questões assim que a gente vê que apesar dele amar os seus filhos,
tinha ali, né, tem toda uma questão social por trás, em que ele deixava toda essa sobrecarga realmente para ela, tanto no casamento quanto depois que eles se separaram. E ela aos poucos vai percebendo o quanto ela ficou presa. Isso não é nada fácil para ela, é claro que no começo ela mesma meio que se humilha, né, pede para ele ficar, então ela não lida bem com aquela separação, mas depois ela percebe que ele realmente não vai voltar. Ela espera um tempo e vê que ele não vai voltar, ela fica com aquela esperança. E é aí que ela decide levantar a cabeça e dar a volta por cima. E ela não quer ficar sendo sustentada por ele, apesar do auxílio aos filhos, né? Que não é mais do que obrigação. E aí ela começa a trabalhar e se lembra dos sonhos dela de antigamente, as coisas que ela fazia, desenvolve a marca dela, dá tudo certo. E é claro que nesse momento ele começa a olhá-la com os olhos diferentes. Ele se lembra lá de quando ele se apaixonou por ela, vê uma mulher mais independente, vê ela correndo atrás dos objetivos, vê outros homens interessados nela. E aí ele já começa a ficar meio mexido em ver que ela não estava tão abalada assim em perder ele, que ela estava ali com a independência dela, estava com a carreira dela e estava seguindo em frente. É claro que isso incomodou ele, né? Além disso, tem todo aquele baque para ela também quando descobre que ele está namorando uma menina muito mais jovem. Foi um impacto para ela, mas ainda assim ela conseguiu lidar com aquilo, ergueu a cabeça, foi em frente. Já ele dá pra ver que fica meio enciumado quando vê ela com alguns caras, que eles têm um certo interesse, né? Depois de tantos anos juntos, eles ficam meio mexidos. E cada vez mais que os episódios vão passando, a gente vai ver como ela vai lidando bem com a situação, ela começa a levantar a vida dela, e ele começa a ficar um pouco incomodado com isso, começa a sentir falta dela, até que lá no final ele fica doente e meio que usa dessa enfermidade para poder voltar para casa e para pedi-la para poder voltar com ele. E ela sofre toda aquela pressão, tem a pressão dos filhos, que querem o pai de volta em casa, especialmente o filho dela, né, que é mais novo, então não entende tão bem a situação, ele não pensa na felicidade da mãe, ou se a relação deles era feliz, apenas ele quer o pai de volta lá no lar deles, e consequentemente pode culpá-la por isso, por não aceitá-la de volta. E também tem toda a questão da mãe dela que faz uma pressão gigantesca para que ela aceite ele de volta, aceite esse casamento, que ela não pode perder esse homem que tem a carreira, que estava ao lado dela, ela não pode ser uma divorciada. Então ela sofre toda essa pressão, só que nesse momento ela já percebeu que ela não era feliz naquele casamento e que ela não quer voltar àquilo, ela não quer voltar àquela dependência financeira, emocional, ela não quer voltar àquela vida. E é quando ela, apesar de toda aquela confusão mental, ela tem uma conversa com ele, né, sendo clara sobre isso, ela não está preparada para voltar para essa vida. E nesse meio tempo ela conhece algumas pessoas, retoma amizades, né, ela vive diversos momentos engraçados, e uma dessas pessoas é o Maruan. Eles estão ali mais próximos, especialmente porque a filha dele, a Zena, e a filha da Ola, a Nádia, são muito amigas, são melhores amigas, e isso obviamente causa, né, certos encontros entre eles, mas eles vão começando a se aproximar. Ele perdeu a esposa, então ele tem aquela dor da perda e os dois começam a se gostar. Só que tem dificuldades, né, empecilhos no caminho. Um desses empecilhos é a própria Zena. Ela não fica nada feliz em ver o pai dela com uma outra mulher. Tem toda essa questão dela ter perdido a mãe, também de não querer perder o pai, querer ele presente na vida dela. Então ela não gosta nada disso, não fica feliz com isso e com certeza é um grande impasse. E também tem a vida super corrida da Ola. Ela que está dedicada ao trabalho, tem o cuidado com os filhos, também tem essa questão agora do marido querendo voltar para ela. Então ela está vivendo um momento super conturbado e apesar da vontade dela e ela sentir que quer ficar com ele, que quer dar uma chance, ele percebe ali que a vida dela está conturbada demais, que não é o momento certo, que ela não me parece preparada para isso. E no final ali ele diz que está disposto a esperar por ela quando ela realmente estiver pronta, né? E aí a gente tem aquele finalzinho em que eles se despedem. Então a gente não sabe o que vai acontecer, se eles vão vir até alguma coisa, se não vão, como que vai ficar tudo isso no final das contas. Ela estava vivendo muitas mudanças repentinamente e tem muitas complicações no meio de tudo isso. Com certeza os filhos aí são muito importantes nesse momento, os filhos dela, né, especialmente o filho dela querendo uma reconciliação, a filha dele não querendo ali que ele inicie um relacionamento com ela. Então tem muitos impasses em tudo isso, além do trabalho, da vida corrida,
vida, né, gente? Tem muitas questões. Deixa pra mim nos comentários se vocês queriam que ela voltasse, se vocês torcem pra ela voltar pro Richan, ou se vocês torcem pra ela ficar com o Marwan, se vocês queriam que ela ficasse com o Adam, que ela, né, descobriu muitas coisas com ele, querem ela como uma nova pessoa, querem ela sozinha, independente. Deixa pra eu saber aí. Eu confesso pra vocês que eu não torço pra ela voltar pro Richan. Geralmente eu apoio ali os relacionamentos, os casamentos, mas nesse caso ele abandonou ela, foi se envolver com uma menina mais jovem, estava infeliz, deixou ela ali, né, para se virar com todos aqueles sentimentos, com toda aquela confusão, e depois que ele percebe que ela está independente, bela, tem o trabalho dela, que outros homens a desejam, ele percebe que ela cuidava dele, era uma mãezona e quer voltar para casa. Então, eu confesso para vocês que eu não torço muito para que eles voltem e prefiro que ela siga sozinha ou com outra pessoa que a valorize mais. Mas deixa para mim para saber se vocês torcem para essa reconciliação ou se vocês chipam ela com o Marwan ou com qualquer outra pessoa. E o que vocês acharam da série, né, gente? Vocês curtiram? Como eu disse, tem toda uma carga dramática, mas é tudo bem leve, tem aquele ar de comédia, né? Então, deixa pra eu saber se vocês curtiram a série, se não gostaram muito, se não prendeu, né? Pra eu saber tudo. Então é isso, galera. Tchauzinho!